O que é uma Câmara de Vereadores? A Câmara é formada pelo seu corpo de vereadores eleitos e tem como representação a mesa diretora, que é responsável pela condução dos trabalhos parlamentares e administrativos da Casa. A Câmara Municipal de Nova Lima é composta por 10 vereadores eleitos pelo povo em eleição direta. Na República Federativa do Brasil, o poder é atribuído a 3 órgãos independentes: o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Sob a proteção de Deus, em nome do povo novalimense, tendo em vista a existência de quórum legal, declaro aberta essa reunião e convido a todos para cantarem o hino nacional brasileiro. Primeira parte, ata da reunião ordinária dia 22 de outubro de 2019, foi encaminhado aos gabinetes para conferência, em discussão, em votação, vereadores concordam, permaneçam como estão, aprovados 6 votos. Leitura de correspondências. No dia 4 de novembro de 2019, os Correios do Brasil, juntamente com a OAB Nova Lima, farão o lançamento do selo Maria da Penha, que será utilizado em todo o território nacional. Para o lançamento foram escolhidas 2 cidades brasileiras. Uma delas é Fortaleza, Ceará, onde reside a senhora Maria da Penha e onde se situa o instituto com o mesmo nome. A outra cidade onde será feito o lançamento do selo é Nova Lima, Minas Gerais, o que muito nos orgulha. O evento acontecerá no auditório da Associação Comercial, às 19 horas, com a presença de representantes dos Correios, entidades representativas e autoridades do município. Contamos com a vossa presença nesse momento tão importante para a nossa comarca e para a causa das mulheres. Atenciosamente, Sônia Moselli, presidente da Comissão das Mulheres Advogadas da OAB Nova Lima, Carlos Eduardo Rodrigues Leite, presidente da 69ª Subseção OAB Nova Lima. Local, Associação Comercial, Praça Bernardino de Lima. Gostaria de registrar meus cumprimentos a todos os servidores públicos municipais pelo seu dia. Os servidores são responsáveis pela excelência na prestação de serviço ao nosso povo querido de Nova Lima. Parabéns a todos e a todas. Aproveitando, juntamente com o encerramento do mês de outubro, o Outubro Rosa, lembra a todas as servidoras com mais de 30 anos que ela tem o direito a uma folga anual para realizar os exames preventivos de controle de câncer de mama e de colo de útero, de acordo com a lei número 2356, que com muito orgulho teve meu voto favorável. Eu, como médico, reforço a necessidade da mulher se proteger, prevenindo. Saúde é coisa séria. Gostaria de lembrar que esse projeto de lei foi de autoria do meu amigo, ex-vereador Leci Campos. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Zé Guedes. Gostaria, nessa noite, de fazer umas denúncias aqui. Gostaria, a câmera é essa aí, né? Focalizasse essa foto aqui. Essa foto aqui foi a primeira máquina que entrou na construção do CT do Vila Nova. Estão aqui na foto o administrador dos campos, o Roberto Seabra, eu, o Anizinho, o Zezinho, que era um funcionário do Vila Nova, e uma máquina, um trator para iniciarmos aquela obra. Foi uma grande luta. A luta é antiga e muito grande. Januário Carneiro, Emanuel Carneiro e outros vilanovenses lutaram a vida toda para que o Vila Nova tivesse seu centro de treinamento. Graças aos esforços de grandes vilanovenses como Anizinho, ex-presidente do Vila, Paulo Pombinha, já falecido, um grande vilanovense, Geraldo Moselli, que
cedeu 3 máquinas da sua firma para que fosse reiniciada aquela obra, porque uma máquina só não faria nem meio campo. Lógico que eu também participei disso aí. E demos a início da obra do Centro de Treinamento Vila Nova. Na administração do prefeito Cassinho, foi retirado todo o aterramento dos 3 campos, que foram aterrados, os 3 campos, com 12 metros, 10 metros de altura, de entulho, madeiras, pedras daquela estrada que foram abertas na época. Então, foi a maior covardia que fizeram, aterrar os 3 campos com medidas oficiais, tamanho de Mineirão. Os campos já tinha gramado, taludes, alambrado, até poço artesiano. Atualmente, um absurdo vem acontecendo. Roubaram o ar refrigerado e depredaram o container. Estão roubando as telas do alambrado e ninguém faz nada. Liguei 3 vezes para o presidente do Vila Nova, que não me atendeu. Peço ao presidente do Vila Nova que contrate com urgência um vigia para tomar conta do patrimônio, que será a redenção do Vila Nova. Para finalizar, o Vila Nova ser um CT é a mesma coisa, cansei de bater aqui, debater. Para finalizar, o Vila Nova ser um CT é a mesma coisa de um soldado ir à guerra sem munição. Quero dizer que a história é muito longa. Tudo começou como foi solicitado por o então presidente do Vila Nova na época, Jean Seabra, que fosse marcada uma reunião com o então presidente da Anglo Gold, Dr. Roberto de Carvalho, e os vereadores para discutirmos a liberação do terreno. É um lugar maravilhoso, na qual foi prontamente atendido pelo Dr. Roberto de Carvalho. Dos 15 vereadores, na época, participaram 9. Até aí, tudo bem. Veio a construção da estrada e, como eu relatei aqui, um responsável do prefeito, juntamente com o ex-secretário Fernando Taveira, que nunca gostou do Vila Nova, no tempo do doutor Sebastião, quando o doutor Sebastião foi fazer uma reforma, ele, quando vereador aqui, foi contra. Então, acontece cada coisa aqui em Nova Lima, eu não posso ficar calado. Espero que o presidente do Vila Nova contrate urgentemente, um vigia, porque no tempo do Anizinho tinha um vigia lá, construíram um barraco e ninguém botava a mão em nada. 24 horas o vigia morava pertinho lá. Então, a gente luta pelas coisas Nova Lima e vêm as pessoas que não participaram de nada e acontecem as coisas. Quero dizer que eu estou ciente que tem uma verba para o Vila Nova, do ex-deputado Valdir Carvalho, da Rádio Tatiá, de 5 milhões. A prefeitura vai encampar aqui lá, vai fazer, praticamente fazer novos campos, porque lá depedrado tudo. Então, quero dizer que se aquelas telas lá que estão em perfeito estado, que estão sendo roubadas, se ela não serve lá para a nova reforma, ela serve para os futebol amador, para os campos do futebol amador. Essa é a minha sugestão. Então, os campos estão aí, acabaram os campos, as quadras, então vão reformar. As telas estão em perfeito estado. Eu, de vez em quando, faço uma visita aqui ao local, senhor presidente, para terminar, eu fico pensando com meus botões, pelo amor de Deus, será que não pode colocar um vigia aqui? Ali nada caiu do céu, foi 300 mil metros de terra, foi uma luta da Câmara, juntamente com a diretoria do passado, de alguns vilanovenses. Então, quero parabenizar aqui, principalmente, o Geraldo Magela, Geraldo Moselli, filho de Zezito Moselli, um dos maiores vilanovenses que eu conheci, o pai do
do Geraldo Moselli, que pontificou, colocou suas máquinas. O Paulo Pombinha foi lá na FIT, conseguiu máquina. A doação do óleo para as máquinas, a gente lutou e conseguiu. Então, em Nova Lima, está difícil. Às vezes a gente consegue as coisas com dificuldade. Vem pessoas que não participaram conclui, por favor, vou concluir. Não participaram de nada. Vou concluir, senhor presidente. Não participaram de nada, não tem amor para aquela causa. Tem que ter amor. A gente nada cai do céu. Ali é dinheiro de pessoas que realmente ajudaram. Desde quando eu conheci o ex-dono da Rádio Itatiaia, já na área Carneiro, que lutou. Após o seu falecimento, o seu irmão, dono da Itatiaia, o Emanuel Carneiro, ele comprou essa briga. Porque o Vila Nova, sem o CT, não adianta ficar treinando nesse campinho nosso aí. Acaba com o campo. Então, nós temos local, estava em condições, acabaram com tudo. Aí veio, né, o município para tirar aquele mundo de terra lá, que não custou dinheiro. Muito obrigado, senhor presidente. Isso aqui é a minha revolta. Está aqui a foto dos realmente que iniciaram. Eu quero ver pessoas, quando for inaugurar, lá, que por trás trabalharam contra, vão botar a cara lá. Eu quero ver. Obrigado, senhor presidente. Apresentação de proposições. Solicita ao senhor secretário a leitura do projeto de lei número 1878/2019, autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação da unidade administrativa e cargo em comissão nominados, promove suas inserções, respectivamente, às leis municipais número 2681 e 2682, ambas de 14 de maio de 2019. Senhor presidente, ilustres vereadores, com cordiais saudações, encaminhamos a presente proposição que versa sobre a criação de unidade administrativa denominada Diretoria de Departamento 2 de Prestação de Contas, junto à estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Fazenda, prevista na Lei Municipal número 2681, de 14 de maio de 2019, estrutura orgânica. Em ato contínuo, a fim de chefiar a referida unidade, cria-se o cargo de provimento em comissão de diretor de Departamento 2 de Prestação de Contas, inserindo-o na Lei Municipal número 2682, de 14 de maio de 2019, que dispõe sobre o plano de cargos e vencimento desta Prefeitura. A criação da Diretoria de Departamento 2 de Prestação de Contas se justifica pelo fato de que o PCA-SP, Plano de Contas aplicado ao setor público, passou a ser de uso obrigatório por todos os poderes nas 3 esferas de governo. Com o objetivo de uniformizar as práticas contábeis, a Secretaria do Tesouro Nacional, em conjunto com o Grupo Técnico de Procedimentos Contábeis, elaborou o plano de contas aplicado ao setor público adequado aos dispositivos legais vigentes, às normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público e às regras e procedimentos de estatísticas de finanças públicas reconhecidas por organismos internacionais. Formado por uma relação padronizada de contas apresentada em conjunto com atributos conceituais, o plano de contas aplicado permite a consolidação das contas públicas nacionais, conforme determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal. A Diretoria de Prestação de Contas orientará, assessorará e coordenará a equipe na elaboração das prestações de contas, para envio aos órgãos de controle externo os relatórios nos padrões adotados por organismos internacionais, com o intuito de retratar, através das demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, a saúde financeira, o controle da execução orçamentária e patrimonial do município, com o fim de obter a adequada prestação de contas. Em atendimento à LRF, anexo o estudo de impacto financeiro e orçamentário. Considerando a autorização contida nos artigos 46, 2º e 60 da Lei Orgânica e concomitantemente ao disposto no artigo 15, 2º do Regimento Interno desta Egrégia Casa, solicito a apreciação em regime de urgência, através da convocação de sessões extraordinárias, quantas forem necessárias, diante da necessidade de discussão e aprovação deste projeto de lei. São estas, pois, senhor presidente e nobres vereadores, as razões que motivam o presente ato, com base nas quais esperamos apreciação positiva e votação favorável da matéria, face ao interesse público em questão.
Atenciosamente, Vitor Peni de Barros, prefeito municipal. Encaminho projeto de lei número 1878/2019, Comissão Legislação e Justiça. Presidente, Com a palavra, o vereador Álvaro Azevedo. eu não sei se eu fico feliz ou triste. Triste porque ontem foi comemorado o Dia do Servidor Público e eu já tive a oportunidade de me posicionar referente ao assunto, dadas todas as perdas. E o prefeito, um dia depois do Dia do Servidor, apresenta um projeto criando mais um cargo em comissão com um salário de R$ 5.900. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu posso ficar feliz, porque talvez agora a Câmara receba a prestação de contas tão reivindicada por mim ao longo desse mandato inteiro, que é obrigação do prefeito apresentar. Nós não estamos pedindo favor. Será que, talvez agora, ele cumpra a legislação e apresente a prestação de contas a quem de direito? Solicito ao senhor secretário a leitura do projeto de lei número 1879/2019, autoria do vereador Boi, que da denominação de Afonso Greco, a creche localizada no bairro Balneário Água Limpa. Povo do município de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara Municipal e eu, prefeito municipal, em seu nome, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. A creche sediada na Avenida dos Bancários, sem número, no bairro Balneário Água Limpa, Nova Lima, Minas Gerais, ao lado da Escola de Ensino Fundamental, recebe a denominação de creche municipal Afonso Greco. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 25 de outubro, senhor vereador Boi. Caminho projeto de lei número 1879/2019, a Comissão Legislação e Justiça. Leitura de pareceres. Solicito ao senhor secretário a leitura do parecer da Comissão Serviços Públicos Municipais, referente ao projeto de lei número 1844/2019, autoria do vereador Quindo Gás, que institui a Semana de Estudo da Constituição Federal e da Lei Orgânica Municipal no âmbito do município de Nova Lima. A Comissão de Legislação e Justiça manifestou pela legalidade e constitucionalidade da proposição e a Comissão de Serviços Públicos Municipais acompanha o parecer da Comissão de Legislação e Justiça, emitindo parecer favorável ao seu prosseguimento. Quanto ao mérito do projeto, a sua análise se dará em momento oportuno em discussão do plenário. É o parecer em 14 de outubro, assinado os vereadores Boi e Silvânia Guiar. Solicito ao senhor secretário a leitura do parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais, referente ao projeto de lei número 1845/2019, autoria do vereador Boi, que institui o programa Informática para Todos. O objetivo da proposição é fornecer curso de informática gratuito para os moradores de Nova Lima, através de parcerias com pessoas físicas e empresas sem fins lucrativos. A Comissão de Legislação e Justiça manifestou pela legalidade e constitucionalidade da proposição e a Comissão de Serviços Públicos Municipais acompanha o parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Nesse sentido, emitimos parecer favorável ao seu prosseguimento. Quanto ao mérito do projeto, a sua análise se dará em momento oportuno em discussão do plenário. É o parecer em 14 de outubro, assinaram os vereadores Thiago Tito, Silvânia Guiar e Quindo Gás. Solicito ao senhor secretário a leitura do parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais, referente ao projeto de lei número 1848/2019, autoria do vereador Quindo Gás, que estabelece a isenção de IPTU aos templos religiosos de qualquer culto, ainda que as entidades sejam apenas locatárias no município de Nova Lima e da outras providências. A Comissão de Legislação e Justiça manifestou pela legalidade e constitucionalidade da proposição e a Comissão de Serviços Públicos Municipais acompanha o parecer da Comissão de Legislação e Justiça, emitindo parecer favorável ao seu prosseguimento. Quanto ao mérito do projeto, a sua análise se dará em momento oportuno em discussão do plenário. É o parecer em 14 de outubro, assinaram os vereadores Boi, Silvânia e Quindo Gás. Encaminho o projeto de lei número 1848/2019, a Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas. Solicito ao senhor secretário a leitura do parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais, referente ao projeto de lei número 1849/2019, autoria do vereador Quindo Gás, que institui o Dia do Treinador de Futebol Amador no âmbito do município de Nova Lima, a ser comemorado anualmente no dia 10 de novembro. A Comissão de Legislação e Justiça manifestou pela legalidade e constitucionalidade da proposição e a Comissão de Serviços Públicos Municipais acompanha o parecer da Comissão de Legislação e Justiça, emitindo parecer favorável ao seu prosseguimento. Quanto ao mérito do projeto, a sua análise se dará em momento oportuno em discussão do plenário. É o parecer em 14 de outubro, assinaram os vereadores Boi, Silvânio e Quindo Gás. Solicito ao senhor secretário a leitura do parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais, referente ao projeto de lei número 1854/2019, autoria do vereador Quindo Gás, que dispõe sobre a obrigatoriedade de pet shops, clínicas veterinárias e estabelecimentos do ramo, no âmbito do município de Nova Lima,
fixar em cartazes que facilitem e incentivem a adoção de animais e dar outras providências. A Comissão de Legislação e Justiça manifestou pela legalidade e constitucionalidade da proposição e a Comissão de Serviços Públicos Municipais acompanha o parecer da Comissão da Legislação e Justiça, emitindo parecer favorável ao seu prosseguimento. Quanto ao mérito do projeto, a sua análise se dará em momento oportuno em discussão do plenário. É o parecer em 14 de outubro, assinaram os vereadores Boi, Silvânia e Quim do Gás. Solicito, senhor secretário, a leitura do parecer da Comissão de Legislação e Justiça, referente ao projeto de lei número 1856/2019, autoria do vereador Boi, que institui a coleta de lixo eletrônico por meio de parcerias com entes privados. O projeto de lei trata de matéria que se insere na esfera de competência da Câmara Municipal, ou seja, legislar sobre assunto de interesse local, logo não há vício de iniciativa. Nesse sentido, observados os critérios da legalidade e constitucionalidade da proposição, emitimos parecer favorável ao seu prosseguimento. Quanto ao mérito do projeto, a sua análise se dará em momento oportuno em discussão do plenário. Ao parecer, em 7 de outubro, assinaram os vereadores Thiago Tito, Zé Guedes e Quim do Gás. Caminho o projeto de lei número 1856/2019, a Comissão de Serviços Públicos Municipais nomeia o vereador Coxinha para atuar como relator da comissão, lembrando que o vereador Boi é autor do projeto. Solicito ao senhor secretário a leitura do parecer da Comissão de Legislação e Justiça, referente ao projeto de lei número 1857/2019, autoria do vereador Soldado Flávio de Almeida, que institui no município o projeto Casa de Abrigo para Mulheres Vítimas de Violência. Observados os critérios da legalidade e constitucionalidade da proposição, emitimos parecer favorável ao seu prosseguimento. Quanto ao mérito do projeto, a sua análise se dará em momento oportuno em discussão do plenário. É o parecer em 7 de outubro, assinaram os vereadores Thiago Tito, Zé Guedes e Quim do Gás. Encaminho o projeto de lei número 1857/2019, a Comissão de Serviços Públicos Municipais. Solicito ao senhor secretário a leitura do parecer contrário da Comissão de Legislação e Justiça, referente ao projeto de lei número 1862/2019, autoria do vereador Wesley Jesus, que altera o anexo único da lei número 1910, de 28 de dezembro de 2005. Em discussão, em votação, parecer contrário da comissão. O objetivo da proposição é alterar a alíquota do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, ISSQN. De acordo com o artigo 24, inciso 4º da Lei Orgânica do Município, compete privativamente ao município instituir e arrecadar os tributos de sua competência. A proposição é inconstitucional, porque trata de matéria reservada à iniciativa do Poder Executivo, implicando subtração de competência e afronta ao princípio da harmonia e independência dos poderes. Nesse sentido, observados os critérios da legalidade e constitucionalidade da proposição, emitimos parecer contrário ao seu prosseguimento. Quanto ao mérito do projeto, a sua análise se dará em momento oportuno em discussão do plenário. É o parecer em 8 de outubro, assinaram os vereadores Zé Guedes e Quim do Gás. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, vereador Thiago Tito. Boa noite a todos os vereadores aqui presentes, público que nos assiste aqui por meio físico e o público que nos assiste pela TV Banqueta. Só quero justificar aqui a minha não assinatura nesse parecer, e até dando uma satisfação aqui para o vereador Wesley, que é o autor da proposta. Primeiro que seria uma incoerência da minha parte falar que o projeto é inconstitucional, sendo que eu fiz um projeto em relação à legislação dos trocadores, que muitos questionavam que existia vício de iniciativa, e já tinham pareceres aí que comprovava que não existia o vício de iniciativa. Segundo, que o projeto é extremamente interessante para o município, ele reduz uma alíquota, mas ele gera outras receitas para o município, se caso as empresas aí do setor cinematográfico possam se instalar aqui no município. Então, vereador, em respeito à qualidade do seu projeto e principalmente pela questão da legalidade, eu não assinei esse parecer contrário, porque eu acho que o projeto é constitucional. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador, autor do projeto. Eu só quero trazer aqui, eu trouxe dentro do projeto de lei alegações e trouxe informações legais dentro do nosso regimento interno, nessa lei orgânica, que dá a entender que existia uma condição da Casa legislar sobre isso. Ao invés de esperar o Executivo, a Casa legislar. Lamento o parecer, tendo em vista que
um momento que o país está passando, é um momento que o Estado de Minas Gerais está passando, que podemos aí atrair uns investimentos diferenciados. Vejo sucesso nesse novo empreendimento, vejo sucesso nesse fundo que o governo do Estado fez em 2007 e só estou antecipando aquilo que eu vejo como um novo vetor econômico para Nova Lima, um dos, além da mineração. Então, peço aí a compreensão dos vereadores, pelas todas as alegações que eu trouxe à baila, que eu trouxe aqui dentro do projeto de lei, dentro da justificativa, para que vocês possam dar seguimento nesse projeto e assim permitir que Nova Lima, economicamente, volte a andar. Eu só vou fazer um comentário, bem que o Thiago Tito pontuou, que o próprio vereador apresentou um projeto de lei que hoje está sendo lido, né, o projeto de isentando imposto territorial IPTU de alguns tempos. Então, nós estamos tratando 2 assuntos tributários de formas diferenciadas, basicamente pelos autores e pelas pessoas envolvidas. Só queria deixar ressaltar isso e aí pedir o apoio dos nobres colegas no intuito de dar seguimento nesse projeto, que eu entendo que economicamente é importante para o município de Nova Lima. Presidente. Com a palavra, vereador Álvaro Azevedo. Vereador Wesley, se não me engano, essas empresas que o senhor prevê no projeto nem ainda estão inseridas na cidade, não é isso? Não estão inseridas. Então, pois é, se vier, pois é. Então eu vou retribuir a gentileza do vereador de algumas semanas atrás, quando elogiou um projeto meu, e vou elogiar um projeto dele. Porque esse projeto é bom, confesso que ainda não defini meu voto, mas é bom um projeto. Não concordo com a argumentação da inconstitucionalidade do projeto, porque eu mesmo já também apresentei projeto sabendo que isso não gera inconstitucionalidade. E lembrando que, no primeiro ano de mandato, eu apresentei aqui um projeto, presidente, o senhor se recorda, isentando, não, dando um desconto no ano da transferência dos carros que são emplacados em outra cidade, mas das pessoas que moram aqui em Nova Lima, ou seja, uma receita que ainda a cidade não contava, mas que poderia, através desse incentivo, começar, a partir daquele momento, contar com a receita de PVA de vários moradores de Vila da Serra, condomínios que se mudam para cá, mas com os carros já emplacados em outro município e poderiam transferir. Então, parabéns pela iniciativa. Em discussão e votação, parecer contrário da Comissão de Legislação e Justiça, referente ao projeto de lei número 1862/2019. Os vereadores que concordam com o parecer contrário permaneçam como estão. Eu voto, Diego. 1, 2, 3. O parecer contrário foi derrubado. Encaminho o projeto de lei número 1862/2019 à Comissão de Serviços Públicos Municipais. Pela ordem, presidente. 7. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Wesley. Eu queria agradecer a sensibilidade dos vereadores e do vereador Álvaro e dizer para vocês, todos os senhores, que é o momento da nossa cidade começar a pensar em outras vertentes que diz respeito à questão econômica do município. Nós temos aí hoje 42% da nossa arrecadação vinculado ainda à mineração. Nós tivemos esse desastre que aconteceu com a Vale, que está passando ainda para o município algumas doações, mas se não tivesse passando, o município estava totalmente quebrado. São empresas, como bem ressaltou aqui, que não existem no município, tem empresas que não existem sequer em Minas Gerais. Existe um fundo do governo de Minas Gerais, feito no governo Pimentel, com 21 milhões de reais parados há anos, há 2, 3 anos, porque nós não conseguimos ainda atrair essas empresas para o estado de Minas Gerais. Acho que Nova Lima sairia na frente com mais esse incentivo e mais essa busca. E espero que, se assim for avaliado e aprovado, que a gestão consiga buscar, dentro do nosso desenvolvimento econômico, empresas desse porte. Senhor presidente, só pela ordem. Com a palavra, vereador Thiago Tito. Deixa eu só complementar aqui, Wesley, também. Primeiro, fazendo coro aqui a fala do vereador Álvaro, o projeto é extremamente interessante, como também do Álvaro, que era para dar uma redução dos 50% do IPVA para aqueles que fossem, né, transferisse os veículos aqui para Nova Lima. São as formas criativas que a gente tem que ter para alavancar a receita do município. Né, a política velha tinha que entender que
a mineração vai acabar, né? Então, a gente tem que planejar isso para as nossas gerações e para as futuras gerações, né? Então, o projeto do senhor aí é muito bem elaborado e eu te dou os parabéns por essa iniciativa. E aí comprova, né, vereador, e aí não é fazendo nenhum intriga, que a gente não vai votar aqui com o fígado, né? Nós vamos votar aqui com a consciência se o projeto é bom, seja de qualquer vereador, seja do executivo, aquilo que for bom a gente vai dar andamento. Por isso que foi minha coerência em relação à não assinatura do parecer contrário. Só para fazer a última colocação, e é só para fazer uma reflexão aqui, presidente, que nós tivemos no final do ano de 2017 a alteração de alíquotas do ISS, né? E a gente bateu muito naquela redução para as instituições financeiras, bancos, operadoras de cartão de crédito, e foi com uma promessa de que essas empresas viriam para Nova Lima e gerariam tributação e emprego. Eu acho que chegou a hora do Executivo mandar de novo aqui, a gente majorando os valores das instituições financeiras, porque nenhuma se instalou em Nova Lima. Se instalou, foi startup, deve ter gerado 2 empregos ou 3 empregos aí, e não está gerando receita aqui para o município nenhum. Então, nós já estamos no 3º ano, o prefeito fez um compromisso que, se caso não tivesse retorno de receita ou geração de emprego por essas instituições financeiras, ou seja, bancos, a maioria bancos, que ele iria alterar a alíquota, iria subir a alíquota novamente. Então, acho que chegou a hora, porque foram tentados aqui aumentar a IPTU e, graças a Deus, essa casa, a sua maioria votou contrário. E a gente reduziu a tributação para bancos, no intuito de bancos e instituições financeiras, em geral, no intuito de gerar emprego e gerar receita. Nenhum nem outro foi feito. Então, acho que cabe agora o Executivo encaminhar para cá o projeto para a gente corrigir uma política que foi feita de forma incorreta, porque foi feita de forma incorreta. Obrigado, senhor presidente. Uma parte, vereador? Sim, concedo a parte ao vereador. Permite discordar de Vossa Excelência quanto a essa questão, que é o seguinte: nós reduzimos em 2017 a alíquota e isso poderia ter uma perda com as agências bancárias de Nova Lima em torno de 200 e poucos mil reais na época, né? Nós fizemos uma avaliação, o impacto disso seria hoje, com o cenário que está hoje, o município estaria perdendo 200 e poucos mil reais. Mas a gente sabe muito bem que fazer a mudança de um administrativo, de um banco, não é de uma hora para outra, não tem como ser de um ano para o outro, 2 anos para o outro. Eu vejo o seguinte: nós temos hoje uma vertente de crescimento muito grande, uma possibilidade de crescimento muito grande, seja na CESUL ou seja na Vila da Serra. E, de fato, a gente tem como atrair eu tive com o professor da Milton Campos, Zé Flávio, e ele conseguiu, inclusive, mudar a minha opinião quanto à questão do IPTU do Vila da Serra. Porque hoje ele conseguiu demonstrar que as pessoas que estão vindo morar no Vila da Serra automaticamente estão colocando a sua empresa também no Vila da Serra, naquela visão de cidade tudo próximo, e tem trazido para Nova Lima um outro imposto que nós não teríamos se tivesse o IPTU equiparado, que é o aumento do ISS. Então, eu ainda vejo em prazo, seja para esse governo, ou seja para outros governos que virão, que isso é uma política atrativa para a gente ainda buscar esses administrativos. Veja só, hoje os bancos eles estão situados, o administrativo do banco paga o cartão de crédito, o ISS, no local onde ele tem a sede dele, correto? Se eu estiver errado, alguém me corrige, mas até onde eu sei se nós tiver uma agência, um administrativo de um banco sediado em Nova Lima, tipo um Banco Bradesco, a arrecadação municipal ela é infinitamente levada às alturas. Vou dar o exemplo da fábrica da Coca-Cola, que está a 200, 300 metros de Nova Lima. A expectativa é que nos próximos 15 anos a fábrica de Coca-Cola venha suprir, no que diz respeito a imposto, o que se arrecada, Itabirito arrecada com mineração. Então, esse trabalho é um trabalho a longo prazo, a gente sabe disso, que é um trabalho de desenvolvimento, e eu acho que o que Nova Lima tem perdido, diante do que ela pode ganhar, é infinitamente maior. Então, ouso aí a discordar de Vossa Excelência quanto a isso, eu acho que ainda é algo que pode ser trabalhado, e nós não podemos, aquilo que eu ressaltei no início, esquecer que nós precisamos de criar mecanismo para sobreviver sem a mineração.
Só finalizando aqui, e peço vênia também para discordar do senhor. A Coca-Cola instalou-se lá em Itabirito exatamente porque teria uma redução de tributação. Então, foi uma contrapartida até para a instalação. Aqui nós reduzimos primeiro e não veio nenhuma instituição para cá. Então, acho que 3 anos para onde que no município existe uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ou seja, para captação de novos negócios, e não foi feito, chegou a hora da gente corrigir isso. Hoje são 5 instituições bancárias no país apenas, um monopólio gigantesco. Né? Todos vocês que estão aqui têm taxa de administração de banco, taxa de administração de cartão, isso aí eles não isentam ninguém. Então, nós isentamos aqui na certeza... Isentamos, não, desculpa, corrigindo. Nós diminuímos a alíquota na certeza, ou pelo menos na certeza que o governo municipal nos dava, e aí o vereador Silvano, que foi secretário de Desenvolvimento Econômico, pode me corrigir também, se eu estiver falando algum equívoco aqui, nos dava de garantia que viriam para cá instituições bancárias, instituições de operadoras de cartão de crédito, e não veio, a gente não teve esse retorno. Então, a gente precisa corrigir. No momento que uma grande administradora de banco, ou administradora de cartão, vier instalar aqui, eu sou o primeiro, se eu tiver a honra de estar nessa casa, o primeiro a votar para reduzir, mas no momento que seja 100 mil, 200 mil, mas nós estamos dando redução financeira para bancos que não precisam disso, que visam lucro, e as únicas 5 instituições no país que, no meio de toda a crise que o país tem vivido, têm tido lucros bilionários. As outras empresas todas quebrando, só caindo a sua arrecadação, tendo que demitir, e os bancos tendo os lucros aí exorbitantes. E eu me lembro muito, na época da campanha, do Ciro Gomes, falando que ele ia quebrar esse monopólio, abrindo para outras instituições financeiras virem para o país. Então, acho que cabe a reflexão, e, no momento oportuno, se eu não tiver feito meus 2 requerimentos, eu vou fazer esse requerimento sugerindo à administração municipal que reexamine essa política e que possa encaminhar para cá, colocando a alíquota máxima para banco, porque nós reduzimos e não deu certo. A gente tem que reconhecer que erramos. Nós, quem votou, tiveram outros vereadores que não votaram, eu votei, não tiro minha responsabilidade, com a promessa que vinha do Executivo de estudos que as empresas estariam instaladas aqui. Não vieram, vamos corrigir isso aqui, é justiça social também, tributar aqueles que podem pagar mais. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, Com a palavra, do Zé Guedes. a vinda e a ida da Coca-Cola não tem nada com índice que foram estipulados na época, não. Eu estou muito por dentro. Não só a Coca-Cola, como a CIS e outras foram embora por propostas indecentes. Deixaram a Coca-Cola ir embora na divisa Nova Lima e Itabirito por propostas indecentes. Não foi nada disso. Então, Nova Lima perdeu uma grande firma, perdeu empregos. Eu estou por dentro. Se quiser aprofundar no assunto, nós vamos aprofundar. A CISI foi embora, deixaram a CISI embora, e outras. Por quê? Não agiram corretamente com a nossa cidade. Nós perdemos empregos, perdemos o tempo todo empregos. Então, Nova Lima, não é que o prefeito atual, na época, o Juninho, foi inteligente. Ele foi inteligente. O Juninho teve que, para a firma, Fiat ir para lá, chicote dos carros, ele teve mudar o curso do rio. E ele fez isso, lutou. Então, Nova Lima tem que colocar as coisas nos pratos limpos, o que aconteceu no passado aí. É um absurdo o que fizeram com a nossa cidade. Me leva lá no juiz que eu vou falar tudo, me processa, que eu sei muita coisa, eu fico calado. Mas quando vem aqui querer desviar um assunto que realmente é totalmente contrário, quiser, vão na justiça, vão lá no Ministério Público, vão lá em Belo Horizonte, como nós fomos lá, vão lá, me processe. Nós vamos botar em panos limpos. Nós perdemos muitos empregos, perdemos firmas por proposta indecente. Obrigado. Solicita o senhor secretário. Presidente, deixa eu só... Com a palavra do Jesus.
Inclusive, eu vou fazer um requerimento, depois dessa conversa aqui, para a gente tentar fazer uma audiência pública para discutir isso. O vereador Zé Guedes citou que o Itabirito foi inteligente. Eu conversava com o pessoal de uma empresa, Nova Lima, que está em Olhos d'Água, ali pertinho da gente. Hoje, com aquela mudança de cenário deles ali para o viés mais de culinária, eles não podem mais... Geosol, o grupo Geosol. Eles vieram no município perguntar se o município não tinha uma política para trazê-los para cá. Itabirito forneceu para eles um terreno de 100 mil metros quadrados para eles gerarem quase mais de 300 empregos e quase 2 milhões, salvo engano, de imposto por mês. É muita coisa. Então, Itabirito está saindo na frente. Nós estamos ficando para trás porque existe um TAC com o Ministério Público, na qual nós não podemos fazer esse tipo de política no município. O que nós não podemos penalizar, ao meu ver, o executivo municipal, ele não pode ser personificado em pessoas. Da mesma forma que o legislativo não pode ter essa personificação. Nós não podemos penalizar um ente federativo porque uma ou outra pessoa errou. As pessoas erraram, mas as instituições continuam, e as instituições têm que sobrepor as pessoas que ocupam os cargos. Então, eu vou solicitar, inclusive, um requerimento para que essa casa possa fazer uma discussão, junto com o Ministério Público, desse TAC. Nós não podemos continuar engessando o município como ele está engessado, também não podemos deixar correr à solta como corria antes. Então, é uma participação do Executivo, do Legislativo e do Ministério Público em tudo a gente criar uma política de desenvolvimento para a nossa cidade. Aí eu aproveito a oportunidade para ressaltar a presença do Abner aqui, que está lá à frente, junto com a Clausi da Secretaria de Desenvolvimento Social, e que, sem sombra de dúvida nenhuma, tem feito um bom trabalho. Solicita o senhor secretário a leitura. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Silvano Aguiar. Senhor presidente, eu fui secretário à época, e quando eu ouço algumas falas aqui, a gente até treme. Primeiro, se alguém tem prova, tem que apresentar. E sabendo que ninguém me acusou de nada, tá? Mas eu participava de um governo. Então, é o primeiro de tudo. É muito fácil chegar aqui e ficar falando. É simples demais. E eu estou aqui segurando para ficar calado, mas é difícil. Agora eu escuto falar de um TAC. O governo que aí está, eu subi no palanque para ele falar que era totalmente contra a permissão de uso de terrenos. Isso foi assim... Nós temos 6 creches no município, senhor presidente, que foi feita em troca de permissão de uso de terreno, e eu não estou discutindo o mérito disso aqui. Eu só acho muito estranho que, num passado, não podia e agora já pode. Agora vale para o desenvolvimento. Agora, nesse governo, que não vem nenhuma empresa para cá, e aí eu tenho que escutar o vereador falar que nós perdemos muito emprego. Ô, gente, espera aí. O Jardim Canadá só desenvolveu na administração Carlinhos Rodrigues, e está aqui o Flávio, que não vai me deixar mentir. Todo mundo sabe o que era o Jardim Canadá, ué? Qualquer um dessa cidade que andou no meio da lama no Jardim Canadá, do esgoto escorrido no meio da rua, sabe o que era o Jardim Canadá. Ele não está na melhor condição. Eu tenho certeza que não. Mas o Jardim Canadá se desenvolveu muito na administração Carlinhos Rodrigues, e aí eu tenho que fazer essa defesa. O Vale do Sereno, pela mesma forma, cresceu demais, foram muitos empregos, empregos de tecnologia, torres que cresceram no passado, que hoje abrigam empresas importantes. Foi tudo foi uma leva, numa geração que teve em Nova Lima, que representou desenvolvimento, sim. E aí, vereador Wesley, eu gostei muito quando o senhor falou que a gente não pode personificar o governo, que o erro de um não pode ser responsável, o erro de um não pode ser o culpado pelo, vamos dizer, emperrar o município, né? Bacana. Eu queria ver uma fala colada com uma ação. Eu queria ver essa cidade ter crescido nesses 3 anos que nós temos aí. Eu queria ter visto, pelo menos, umas 10 empresas, que, se me derem tempo, eu vou trazer muito mais do que isso, de empresas que vieram para o município, que geraram emprego, que geraram renda. Nós perdemos empresa? É lógico que perdemos. É lógico que a gente perdeu, mas ganhou muitas empresas também.
Empresas de ponta, empresas de qualidade, que geram serviço de alta qualidade para o município de Nova Lima. Então, eu acho que a gente tem que ser franco nas falas, sabe? Eu estou aqui caladinho, mas eu fui secretário de desenvolvimento. Então, é difícil você escutar certas coisas. Quando fala da fábrica da Coca-Cola, então, parece piada, cara. Coca-Cola veio, não deu negócio em Nova Lima. Se alguém aqui sabe de alguma coisa que tem que denunciar. Aí fica em reunião aqui, toda reunião a mesma coisa. Ah, eu sei, mas não faz nada. É omisso. Quem sabe e não faz nada é omisso. Eu penso que, se sabe de alguma coisa, tem que colocar em pratos limpos. Primeiro, para a população ser bem esclarecida. Não estou citando ninguém aqui, viu, senhor presidente? Primeiro, para a população ser bem esclarecida, e segundo, para isso aqui não virar um palanque, sabe, de coisa que já passou. Já passou, a Coca está lá, mas nós temos aqui também a Bion, nós temos aqui empresas da área de saúde extremamente desenvolvidas. A região das 6 pistas, com empresas da área de saúde, Nova Lima é referência. O que o Biocor cresceu nos últimos anos virou referência para o Brasil inteiro. Então, não dá para falar que não teve crescimento, que teve desemprego. Não teve desemprego, não. Não teve desemprego. 2008, 2009, 2010, 2012, foram os anos que Nova Lima mais gerou emprego. E depois veio atrás disso, porque aí você pega todo aquele boom do desenvolvimento que teve desemprego depois, pode ter tido, sim. O Brasil, o mundo caiu em recessão. E aí você pega 14, 15, 16 com recessão. Teve desemprego, não significa dizer que o administrador que estava lá foi o causador disso, não. Muito antes, pelo contrário. Você pega 2004 com uma arrecadação de 120 milhões, chega 2012 com uma arrecadação de quase 400 milhões. Como que eu posso dizer que houve uma má gestão nisso aí? É só um desabafo, senhor presidente. É lógico, vou respeitar quem quiser replicar. A gente vive numa democracia. Eu só acho que a gente tem que falar e provar. E não é ficar provando aqui, gritando aqui, eu faço, eu aconteço, papapá. Não, não é isso, não. A democracia, ela precede da justiça, do poder judiciário. Tem alguma coisa para falar? Vai no poder judiciário, faz a denúncia. Depois que tiver tudo apurado, porque enquanto estiver lá também, é julgamento. Não significa dizer que foi condenado, não. Enquanto estiver lá, está no julgamento. A partir do momento que foi condenado, aí sim, abre a boca, fala o que quiser, as pessoas vão reconhecer o trabalho de quem fez. Mas, olha, eu acho que não contribui em nada para o desenvolvimento da cidade essas falácias. Voltando aqui, Tiago, para uma realidade dessa administração. Quando o senhor falou que nós votamos a redução da carga tributária de bancos. Nenhum dos vereadores que estão aqui, nem, com exceção do Flávio, talvez do Álvaro, que não... Não, eu não sei, porque eu não lembro direito a época que foi, e teve uma época que o senhor estava... Então, beleza. Nenhum dos outros vereadores deixaram de presenciar Vitor falar dessa forma. Eu tenho acordo com mais de 5 empresas que estão esperando essa lei para vir para Nova Lima. E, se isso não acontecer, essa lei pode ser revogada a qualquer momento. Então, primeiro, eu não acho que ele falou mentira, porque nós já tivemos um vereador que falava assim, fulano mentiu. Eu não estou falando que ele mentiu, de maneira nenhuma. Respeito muito a idade, tudo que o Vitor trouxe para Nova Lima, tudo que ele construiu na nossa cidade, eu respeito demais. Então, eu não estou falando que ele mentiu. Mas talvez ele tenha sido levado a acreditar numa inverdade. Talvez as pessoas tenham levado ele a acreditar que, se reduzisse essa taxa tributária, que talvez a gente tivesse essas empresas. E isso não aconteceu. Se não aconteceu, parabéns para você, Tiago. Está em tempo da gente rever isso e melhorar a nossa legislação. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente. Com a palavra, vereador Zé Guedes. Bem, falo e provo. A Cícera só foi embora porque ela pediu um terreno maior, perdemos 550 empregos, ela foi para Sazedo, porque a prefeitura não liberou o terreno. Tá certo? Fala em denúncias aqui,
Eu sou um vereador, já requeri 6 CPIs nessa casa. E as coisas não andam. Todo dia eu estava lá no Ministério Público cobrando a CPI dos 32 milhões. Eu não fico parado, não. Esse negócio de eu falar alto aqui, eu posso falar alto, peito aberto, não tem rabo preso com ninguém. Eu falo a altura que eu entender, o tom de voz que eu entender. Então, quero dizer que eu posso. Eu gosto de cobrar as coisas lá. Então, estou vendo aí, falando, tal. No passado, quantos e quantos terrenos, limpamente, que a administração do Vitor concedeu, liberou, passando aqui pela Câmara, quantos milhares de empregos nós demos. Não vou ficar citando aí, não. Olha ali no Ideal, veio lá de Sabará, por quê? Porque lá o prefeito não quis liberar o terreno para ela, veio para Nova Lima e está aí, ó, pagando os impostos. Me parece que eles produzem 5 milhões de frascos mensais, era isso no passado, deve ser muito mais. Então, uma grande firma, não vou ficar citando outros e outros e outros. Então, quantas empresas nós perdemos aqui? Quantas empresas? Então, fica aí, citando que eu falo alto, posso falar alto em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Não tem nenhum vereador aqui que corre atrás de denúncias não infundadas. Cobro lá no Ministério Público. Então, todos nós sabemos que a justiça brasileira é morosa. Mas espero que um dia que a justiça haja. Quero dizer que tem ex-prefeito aí que tem 100 e poucos processos nas costas. Tem outro que tem 30. Então tem que gritar mesmo. Tem que gritar. Tem que falar. Acabaram, sim, com a nossa cidade, sim. Eu nunca vi falar no Brasil um prefeito tem 100 e tantos processos. Só meu tem 12, Gilcinha tem 30 e poucos. E vai por aí afora. Então eu não estou aqui gritando, falando, inventando nada, não. Não estou aí para inventar nada, não. Eu sou responsável com as coisas. Eu só não gosto de ouvir pessoas querendo defender o lado errado. Eu não posso. Eu amo Nova Lima, é minha terra. É a terra do leão. Que eu estou defendendo o Vila Nova aqui, estou mostrando aqui. Se tivesse, para finalizar, senhor presidente, se tivesse um vigia lá, 24 horas, estava acontecendo isso lá, eu podia cruzar meus braços. Não, Mari tem sangue de alguns vilanovenses. E, na época, alguns falsos vilanovenses trabalharam para aquilo ali não ser concluído, mas nós concluímos. E espero que agora a prefeitura faça, não é reforma, vai fazer com 5 milhões, 6 milhões, que uns 5 milhões, como foi dito aqui, que o deputado Valdívio, lá da Itatiaia, liberou para o Vira, que eu nunca vi, um deputado em campanha liberar para uma entidade 5 milhões. Então, é porque eu trabalho do Emanuel. Vou concluir. É o trabalho do Emanuel Carneiro, que ele é da Itatiaia, que pediu, ele solicitou. O Vila precisa desse CT, sim. Então, aqui fica. Eu não estou aí para fazer médico com ninguém, não, senhor presidente. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Eu fui palavra do soldado Flávio. Senhor presidente, já que está fora da pauta mesmo, deixa eu também adentrar um pouquinho e vacalhar o negócio todo. Sobre a fala do vereador Silvânio, né, eu sou morador do bairro Jardim Canadá, com muito carinho, eu tenho orgulho por aquilo ali, né? Eu lembro de cada momento, de cada asfalto, da rede de esgoto chegando, de cada poste de luz chegando, de uma linha de ônibus chegando, e eu posso afirmar isso, né? No governo do PT, do Partido dos Trabalhadores, partido que eu faço parte, foi realmente onde o Jardim Canadá conheceu o que é o crescimento, em todos os sentidos, né? Nós ficamos muitos anos parados sem ter nada, veio o governo do Partido dos Trabalhadores e realmente refez o Jardim Canadá. Isso números não pode mentir, né? E eu acho que essa é a forma do governo PT de fazer. Pode ser Carlinhos, Flávio, João, José, vai sempre administrar voltado para o povo. O que a gente não pode deixar nunca de dizer é que o governo PT, ele pegou uma prefeitura com 120 milhões, o vereador Silvano está toda a razão, e chegou a 400 em construções. Transformou Nova Lima. Foi o momento que Nova Lima cresceu em todos os sentidos. Isso não tem como a gente negar. Mas eu acho que a Câmara Municipal, ela perde muito tempo.
Nós perdemos mais de 1 hora discutindo os ex-governos. E esses ex-governos, diz do nosso partido, diz do próprio Vitor, que passou também. Mas nós perdemos e o povo perde também. Nós perdemos aqui em uma discussão que não chega a lugar nenhum, o senhor perde a pauta da reunião e nós ficamos nessa bagunça fundada. Não, isso não tem como. O momento que nós vamos discutir isso, qual governo que foi bom e que valeu, é o ano que vem, vai ser nas urnas. O povo aí fora já sabe, não tem mais como gastar milhões em obra, eu vou fazer ano que vem porque o povo vai ver, isso não existe mais. Então, ano que vem que é o momento. Se a gente pudesse voltar essa casa, né, a construir os projetos, outro projeto dos bancos aí, eu poderia que hoje discutir aqui, ó. 2 vereadores votou, contrário, eu e o Álvaro, mas eu acho que esse não é o momento. Esse desgaste não cabe mais para a gente, né? E as pessoas aí fora, elas veem a Câmara de uma forma que a gente fica assustado. Nós que andamos, né, que visitamos pessoas, a gente fica assustado da forma que a pessoa vê. Então, se a gente pudesse voltar aos bons tempos de construção, de discutir projeto, realmente, vai ser de uma importância para esta casa. Obrigado. Pela ordem, presidente. Com a palavra do Wesley Jesus. Não, primeiramente, eu só quero ressaltar que nós estávamos discutindo um assunto que é de extrema importância, um assunto técnico, e quem trouxe aqui o desabafo foi o vereador Silvano, tá, vereador? Você questionou, mas quem trouxe o desabafo foi Vossa Excelência. Eu só vou ressaltar o seguinte, quando eu falo, o senhor deixou subentendido aí, de que eu sou favorável uma vez e depois eu deixei favorável. Eu ressaltei aqui, fui muito claro, que isso tem que ser feito com responsabilidade. O antigo prefeito pegou 89 terrenos e doou no mês de eleição para instituições que não tinha como somar nada para o município de Nova Lima. Isso quem falou foi eu não. Quem falou foi o Judiciário e a Suprema Corte Eleitoral do país. Confirmou. Não sou eu que estou falando. Então, eu falo de fazer o desenvolvimento com terreno com sustentabilidade e com responsabilidade. Quando eu cito para o senhor aqui que eu falo do desenvolvimento, aí eu vou falar com o senhor, quando a gente elogia uma pessoa, não quer dizer que eu estou falando mal do senhor, porque eu não conheço, eu só falo daquilo que eu conheço. Você pode ter certeza absoluta, eu não abro a boca para falar do que eu não conheço. Eu não conheço, eu sei que o senhor já participou da Secretaria de Desenvolvimento Social, não conheço nada que o senhor fez, nem de bom, nem muito menos de ruim, porque eu não conheço, então eu não tenho costume de falar daquilo que eu não sei, não falo mesmo. E quanto a falar de antigos governos, gente, Carlinhos fez coisa boa. Até Satanás já foi um anjo de luz. Então, ninguém é 100% ruim, não. Não pode ser. Então, Carlinhos fez algumas coisas que desenvolveu sim, parte da cidade. Estou questionando, não. Acho que o passado tem que ser avaliado sempre. E eu sempre avalio o passado, inclusive na minha vida pessoal. É a gente avaliar para não cometer os mesmos erros ou fazer coisas diferentes. Não é necessariamente para julgar, fazer só politicagem, não. Só vou deixar esse esclarecimento aqui. Você me dá uma parte, vereador? À vontade, velho. O senhor terminou? Desculpa. Terminei, pode contar. Igual o senhor falou mesmo, a gente tem que fazer uma reavaliação, e nós estávamos falando aqui da política de tributação de um projeto que o senhor estava colocando, e a gente não pode esquecer do passado para a gente poder corrigir o futuro. Então, eu quero, a parte prática, a população que já deve ter perdido até o raciocínio, em relação ao tema que a gente estava debatendo, era a questão da redução da tributação dos bancos. Então, eu vou tentar, até para a semana que vem, se não for na reunião da semana que vem, daqui 2 semanas, apresentar um projeto, convido todos os vereadores aqui para assinar, porque isso não tem vaidade, não, que nós vamos corrigir a alíquota de tributação dos bancos. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, né? Então, vamos fazer a parte prática aqui, corrigir um erro que eu votei, deixando público, viu, gente? Eu votei porque tinha promessa de instalação de novas empresas aqui, de instituições bancárias, operadoras de cartão de crédito e outras instituições financeiras, e isso não ocorreu, então eu vou corrigir. Se o Executivo não mandou o projeto corrigindo, como foi compromissado, eu estava nessa reunião, que o vereador Silvano fala, eu vou fazer o projeto aqui, nós vamos fazer, quem quiser assinar, né, vamos voltar a alíquota do jeito que estava e tributar os bancos do jeito que eles merecem. Né? Só lembrando, são só 5 bancos no município. A gente pode até falar os nomes dele. Bradesco, Mercantil, Santander, Caixa e Banco do Brasil. Itaú, desculpa, corrigindo. 6 bancos. Então, assim, é um monopólio danado. Então, se a gente fez aqui com o intuito de atrair e gerar receita, atrair emprego e gerar receita, não deu certo, vamos corrigir, aproveitar que nós estamos aqui, meros mortais, políticos ainda em mandato, vamos corrigir um erro que a gente cometeu em conjunto, com exceção do vereador
Álvaro e o vereador Flávio, que votaram contrário, e eu tenho certeza que eles vão... não, mas aí é grandes instituições bancárias, né? Essa aí já não é tão gigantesca assim. Eu falei o mercantil aqui errado, mas a instituição maior era o Itaú mesmo. Então, eu tenho certeza que o Álvaro e o Flávio vão assinar em conjunto também, da gente criar esse projeto aqui, alterando a alíquota. Isso, acho que a parte prática a gente tem que fazer. Menos blá, 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 e falar e fazer. Uma parte ao vereador Silvano. Não, eu quero, Wesley, talvez eu tenha me direcionado a você, até pela figura que você representa de governo, né, de uma forma talvez exagerada. Mas o desabafo de verdade não foi para você, de jeito nenhum. A gente estava falando de empresas que perderam e tal, e não foi. Aliás, eu confesso para você, para Vossa Excelência, que eu tenho falado muito bem do seu trabalho. Eu acho que você tem trabalhado muito. Às vezes a gente fica reclamando. Falei isso outro dia com um dos vereadores, que falou assim, olha, ele reclama, mas o cara está trabalhando o tempo todo. Então, eu quero deixar de público aqui que eu reconheço seu trabalho. Porque, às vezes, e você não fez isso, quando fala dos governos passados, eu acho que é pisar na história da cidade. Quando usa vocabulários que usaram ali em off, é desrespeitar a gente. Eu respeito todo mundo, eu sou uma pessoa trabalhadora, respeito todo mundo, respeito, inclusive, o passado das pessoas. Então, se cabe aqui, eu vou pedir sua desculpa, talvez por ter exagerado no, no jeito de falar, tá? Solicita ao senhor secretário a leitura do parecer da Comissão de Legislação e Justiça, referente ao projeto de lei número 1863/2019, autoria do vereador Boi, que, da nova denominação Unidade Básica de Saúde do bairro Jardim Canadá, Selma Quintela Amaro. Observados os critérios da legalidade e constitucionalidade da proposição, emitimos parecer favorável ao seu prosseguimento. Quanto ao mérito do projeto, a sua análise se dará em momento oportuno em discussão do plenário. É o parecer em 7 de outubro, assinaram os vereadores Thiago Tito, Zé Guedes e Quindo Gasso. Encaminho o projeto de lei número 1863, Comissão de Serviços Públicos Municipais, e nomeio o vereador Soldado Flávio para atuar como relator da comissão, lembrando que o vereador Boi é autor do projeto. Solicito ao senhor secretário a leitura e parecer conjunto das Comissões de Legislação e Justiça, de Serviços Públicos Municipais de Segurança Pública, Trânsito e Transporte, referente ao projeto de lei número 1864/2019, autoria do vereador Coxinha, que autoriza o estacionamento gratuito de cliente em frente a farmácias e drogarias do município e dá outras providências. Nesse sentido, observados os critérios da legalidade... Perdão, é tão automático. Observados os critérios que dizem respeito à análise das comissões reunidas, emitimos parecer favorável ao seu prosseguimento da matéria. Quanto ao mérito, manifestaremos nosso voto no momento oportuno. É o parecer em 15 de outubro, assinaram os vereadores Thiago Tito, Boi, Silvânio, Flávio e Quindo Gasso. Solicito, senhor secretário, a leitura do parecer da Comissão de Legislação e Justiça, referente ao projeto de lei número 1865/2019, autoria do vereador Fausto Nequini, que declara de utilidade pública a entidade que mencione e dá outras providências. Associação dos Servidores Públicos do município de Nova Lima. Observados os critérios da legalidade e constitucionalidade da proposição, emitimos parecer favorável ao seu prosseguimento. Quanto ao mérito do projeto, a sua análise se dará em momento oportuno em discussão do plenário. É o parecer em 7 de outubro, assinaram os vereadores Thiago Tito, Zé Guedes e Quindo Gasso. Encaminho o projeto de lei número 1865/2019, a Comissão de Serviços Públicos Municipais. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Wesley Jesus. Queria aproveitar da oportunidade aqui, já que estamos falando da associação, parabenizar o Tauebinha. Teve um evento esse final de semana, junto com ele, o Thiago Balém, que de fato foi muito proveitoso, que envolveu muitos servidores. Então fica aí, Taiobinha, meu parabéns pelo trabalho que você tem feito à frente da associação, junto com toda a sua equipe. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, vereador Thiago Tito. Só porque você fez uma menção aqui a algumas pessoas que, na verdade, o doutor Juarez, né, que você fez os cumprimentos, só fazer uns cumprimentos a algumas pessoas que estão aqui. Hoje nós estamos com a galeria cheia, graças a Deus, né? E é bom a participação popular. Então, cumprimentar aqui o Tiago Carvalho, da empresa Data Assessoria, o Charles, que é o presidente do Partido Patriotas, aqui no município de Nova Lima, o Toninho do Cruzeiro, ex-vereador, o Claudinho Depósito, lá das Cabeceiras, representando a comunidade das Cabeceiras, e o Luiz Dutra, que é do portal Nova Lima.
Esqueceu do Paulinho Seabra. Quase não vi Paulinho. É porque a última vez que mencionaram Paulinho aqui deu uma briga, então eu prefiro que o do partido Senhor faça presidente, senhor presidente, então eu vou aproveitar Agora ele tá esse de momento bigode. e cumprimentar o Paulinho Seabra, que eu vi Paulinho por aqui, tá ali. Doutor Juarez, boa noite para vocês, que bom ter vocês aqui. Aliás, Paulinho, o deputado que trouxe a emenda para o Vila, à época era do nosso partido, e isso me honra muito. Só cumprimentar aqui também o Tiago Felipe de Almeida, né, que é o presidente lá da creche São Judas Tadeu, lá do Jardim Canadá. Agradecer a todos pela presença e as demais pessoas que compõem. Joia, né? Mandar um beijo para você, né, Joia? Representando as mulheres. Ô, Tiago, você me concede uma parte? Aí? Senhor presidente, Concedo. é só lembrando que o Tiago Felipe é meu filho. É, ué. Sujeito bacana é meu filho. Puxou o pai em tudo, melhor que o pai. Ele é gente boa, né, Flávio? É isso. Eu estou quase lá. Esse gente boa não falou bem, não. Segunda parte, veto integral ao projeto de lei número 1805/2019, autoria do vereador Álvaro Azevedo, que cria o programa Cultura da Nossa Gente, com o objetivo de fomentar e incentivar a cultura local no município de Nova Lima. Em primeira e única votação, em discussão, Senhor presidente, com a palavra do soldado Flávio. é coisa rápida. Eu vou acompanhar o Álvaro, né? Eu li esse projeto todo, eu não vi o sentido nem o porquê de vetar um projeto nesse sentido. Só pode ser porque é do vereador Álvaro, né? Porque não tem outra razão. Estudei esse projeto, outras pessoas olhou também. Então, ó, vou te acompanhar, viu? Vou te proteger mais uma vez. Presidente, Com a palavra do autor do projeto. o senhor está tão protetor e é tão benquisto que até o Paulo agora deixou um bigode em homenagem ao senhor. E tem me ligado ultimamente. Bom, mas mesmo, presidente, mesmo sabendo que talvez aqui a minha fala seja infrutífera e eu não obtenha sucesso, apesar desde já de contar com o apoio do vereador Flávio, como sempre, nós temos caminhado em sintonia aqui desde o início do mandato, mas para relembrar os senhores vereadores, primeiro agradecer porque ele foi aprovado aqui por unanimidade. Todos os vereadores votaram e acredito que votaram porque leram, entenderam e se conscientizaram de que era bacana o projeto. Mas, infelizmente, e não tem outra explicação a não ser a perseguição política mesmo, porque o projeto foi meu. Porque se fosse de algum vereador da base, ele já tinha se tornado lei na cidade. Mas a lembrar os senhores do objetivo desse projeto, que inclusive relembrando uma fala recente do vereador Tiago Tito sobre a festa do cavalo, onde aos artistas de fora, aos artistas renomados, paga-se um valor exorbitante para as apresentações artísticas e para os novalimenses, para os artistas da cidade, às vezes, vários deles não têm uma empresa formalizada, um CNPJ para poder emitir nota fiscal para a prefeitura, não têm condição de participar de um edital de licitação. E, pela lei federal, essa nossa ideia ela é legal, ela é viável, de realizar o credenciamento dos artistas locais para que eles tenham o mesmo tipo de oportunidade na cidade. E só, nada mais do que isso. É para privilegiar, eu falei naquela ocasião, a prata da casa, mas não, para privilegiar o ouro da casa. É só isso. Vereador Álvaro, resumindo, povo sem cultura é povo sem história. Eu vou votar com o senhor, portanto, votarei contra o veto. Senhor presidente, pela Com a ordem. palavra, vereador Tiago Tito. Seria uma incoerência da minha parte votar contrário a um projeto que fomenta e valoriza a cultura local. Tive muito orgulho no primeiro ano de mandato, o senhor teve até no aniversário de um ano, senhor presidente, de fundar um estúdio livre, né, um projeto cultural que incentiva os ensaios das bandas e dos artistas locais de forma gratuita. Então, não tem como, né, não teria justificativa da minha parte votar favorável ao veto, ou seja, extinguir um projeto cultural que incentiva e promove a cultura dos novalimenses. Então, eu já antecipo meu voto também aqui, contrário ao veto, tá, ao projeto.
Em discussão, em votação. Vereadores que são contrários ao veto, permaneçam como estão. Seis votos favoráveis, contrários ao veto. Eu encaminho o projeto, mantido o veto, não, encaminho o veto ao Executivo para sanção. Promulgação. Promulgação. Presidente, Com a palavra, o vereador Álvaro Azevedo. estou surpreso. Confesso que positivamente surpreso. Mas você não precisa ficar surpreso, porque a gente sabe que eu Projeto- voto aqui com coerência, né, seu vereador? projeto Você pode coerente ficar desse. surpreso com outras pessoas, aí você até me desanima. Não, Porque aí você... Várias vezes projetos que tiveram aqui do senhor, né, e eu estive com o senhor em relação à quebra do veto ou não, eu estive com Vossa Excelência quando o projeto era bom. Né, e quando o projeto é constitucional, é correto. Ele está presidente, surpreso, mas como é eu alegria. estava com a fala ainda, Você não tinha terminado de falar, não? Você não tinha terminado como de eu falar. ainda estava iniciando a minha fala, eu jamais tive dúvida do seu posicionamento, viu, vereador Tiago Tito? E falo de coração, porque se o senhor se recorda, eu acho que foi num evento da Associação dos Bombeiros Civis no Teatro, quando, de público, eu o cumprimentei pelo trabalho e atuação que tem no município. E eu valorizo o seu trabalho e o seu mandato. Quem dera se o senhor, e acredito que vai conseguir, o senhor tenha várias outras oportunidades para continuar aqui ocupando uma cadeira, porque a cidade merece o trabalho que o senhor exerce em prol da população. Mas surpreso porque acreditei realmente que o veto seria mantido. Não com os votos dessa bancada, podem ficar tranquilos. Mas agradeço realmente porque é um projeto bacana para a cidade. Acredito que os artistas locais, e relembrando realmente o projeto do vereador Tiago Tito, me chama lá, o Estúdio Livre. Eu estava com um acústico na cabeça. O Estúdio Livre, eu acho que isso vem a agregar com a iniciativa do senhor, né? Vem somar. E, a partir de então, acredito que Nova Lima vai ter condição de valorizar realmente os artistas locais e acho que o céu é o limite agora para a turma daqui e que tomara que, a partir dessa iniciativa, os artistas locais tenham oportunidade de ganhar projeção regional, estadual, por que não nacional. Me dá uma Muito parte. obrigado. Eu finalizei, mas com a parte do vereador Tiago. Eu não teria coragem, senhor vereador, de votar um projeto, a não ser que o projeto fosse inconstitucional, mas da parte cultural, dar um voto aqui negativo a um projeto, quando o artista está aqui do lado aqui da gente, ó, Luiz Agenor. Está aqui, ó, filho do nosso Luiz Sete Irmãos. Paulinho Sete Irmãos também estava sentado aqui. Então, aquele projeto que valoriza a cultura local, a gente tem que incentivar e promover e enaltecer. E parabéns ao senhor pela iniciativa. Quero aproveitar aqui e agradecer e cumprimentar o Gabriel Couto, que é o coordenador do Estúdio Livre, lá, o projeto cultural da gente. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Wesley Jesus. Justificativa de voto. Bom, primeiramente, eu quero ressaltar que não existe nós contra as pessoas, os artistas da cidade, não. Só que eu não me sinto à vontade de ficar votando um projeto que já existe hoje na cidade, está sendo implantado. A gente sabe que os artistas locais estão tendo ascensão, estão tendo espaço, até porque nunca se viu tantos eventos culturais na cidade de Nova Lima como nós temos visto hoje, e tantas oportunidades para os artistas locais. Quinta-feira mesmo, eu estava na Casa de Cultura fazendo... A secretária Tatiane tem feito um excelente trabalho, estava inaugurando umas telas do Maurício, trazendo aí alguns artistas locais, e o grupo musical que lá se apresentava, Mirim de Nova Lima, sensacional. Então, você tem visto, sim. Quem é de Nova Lima e não for influenciado para politicagem só, vai ver que a cidade tem crescido. E eu desafio alguém a falar o contrário, provar o contrário. Falar é fácil, provar, né? Então, os artistas já estão sendo beneficiados, já estão tendo espaço, e que assim continue, que o governo Vitor Penido continue fazendo esse trabalho aí. Projeto de lei número 1829/2019, a pedido do autor, vereador Boi, foi retirado de pauta. Projeto de decreto legislativo número 380/2019, autoria do vereador Coxinha, que institui o título Empresa Cidadã ao Instituto Cássio Miami, município de Nova Lima, e contém outras providências.
Em primeira e única votação, vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 10 votos. Pela ordem, Encaminho presidente. projeto de decreto legislativo número 380/2019, a promulgação. Palavra, vereador Wes Jesus. Quero aqui parabenizar o vereador Coxinha pelo título que hoje concede ao Instituto Cássio Magnani. É um instituto que eu tenho acompanhado mais de perto aí e, de fato, faz um excelente trabalho e colabora muito para a educação da nossa cidade, com zelo, com responsabilidade acima de tudo. Então, parabéns, vereador Coxinha, parabéns à direção e todos os profissionais do Instituto Cássio Magnani pelo excelente trabalho que tem feito pela educação da nossa cidade. Projeto de decreto legislativo número 381/2019, que concede título de cidadão honorário Nova Lima ao senhor Carlos Henrique Lopes de Freitas Cancela. Em primeira e única votação, em discussão, em votação, vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 9 votos. Caminho projeto de decreto legislativo número 381/2019, a promulgação. Terceira parte, discussão e votação de indicações, moções e requerimentos. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Wes Jesus. Eu queria solicitar aí a comissão, que o mais velho da comissão, que eu não sei quem que coloque, que traga para a próxima pauta, encaminhe para o gabinete de Vossa Excelência para que seja possível votar o projeto que estabelece e regulariza a questão do transporte na porta dos supermercados de Nova Lima. Eu solicito ao presidente da Comissão Legislação e Justiça que para a semana que vem... gente, todo dia eu peço aqui as comissões que procurem respeitar os prazos determinados para emissão de pareceres. Então, solicito ao senhor presidente, vereador Zé Guedes, que a semana que vem o senhor possa emitir, né, o parecer juntamente com o vereador Kim do Gás, Tiago Tito. Senhor presidente, Com a palavra... a reunião estava marcada para segunda-feira, mas nós passamos batido aqui, foi ponto facultativo. Por esse motivo, não houve reunião. Primeiro requerimento. Presidente, só como Vossa Excelência tinha estabelecido que poderia falar nesse interface aí, eu só queria... Posso falar? Agradecer. A palavra, vereador Wes Jesus. Eu queria agradecer e parabenizar o prefeito Vitor Penido, que vai lançar, quinta-feira agora, um pacotão de 200 milhões em obra na cidade, que já O está... senhor poderia deixar para depois? Leitura do primeiro requerimento, por favor. Falo depois. Porque senão vai, aí outros já vão querer fazer. Então, próximo, primeiro requerimento. O vereador que o presente subscreve requer, depois de percorridos os trâmites regimentais, esta Casa faça por encaminhar ao Poder Executivo a solicitação que se segue, que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, viabilize a construção de campo de futebol para os times Resplendor Futebol Clube e Acadêmico Futebol Clube. Justificativo. O futebol amador tem sido grande diferencial em nossa sociedade. O esporte, inegavelmente, tem representado a mola propulsora para os nossos jovens. Sabedores que somos do interesse de Vossa Excelência pelo esporte em nosso município, pugnamos pela autorização. Assinam o presente os presidentes dos times, mas não tem assinatura. Assinou só o vereador Zé Guedes. Em discussão, em votação, requerimento do vereador Zé Guedes. Vereadores concordam, permanecem como estão. Aprovado, 8 votos. Próximo requerimento. Que avalie a possibilidade de conceder reajuste salarial aos servidores da Câmara. Sem reajuste salarial há vários anos, os servidores do Legislativo tiveram grande perda salarial, o que tem prejudicado seu poder aquisitivo sobremaneira. Sabedores que somos da preocupação de meus pares com os servidores desta edilidade, pugnamos pela aprovação do mesmo, assino o vereador Zé Guedes. Em discussão, o requerimento do vereador Zé Guedes. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador, autor do requerimento. Eu fiz esse requerimento pela defasagem que está no salarial aqui na Câmara. Há muitos e há muitos anos não tem tido aumento, né? E se eu estudar com carinho a possibilidade, principalmente, né, as pessoas, é lógico que um aumento é geral, mas principalmente aquelas pessoas, os funcionários que ganham os menores salários aqui. Aqui tem funcionário que ganha R$ 1.000 e poucos. Então, a gente tem que olhar com carinho
principalmente para os menores salários. É lógico que se o senhor concedeu aumento, a Câmara concedeu aumento, é geral, terá que ter 100%. O senhor estudar com carinho aí, que realmente aqui o pessoal tem cumprido suas funções, tem trabalhado, né? Então, tem que valorizar a prata da casa. Obrigado. Pela ordem, uma parte. Com a palavra do Wesley Jesus. Eu parabenizo o vereador Zé Guedes aí pelo requerimento. Infelizmente, nós temos funcionários aqui que recebem R$900, né, por mês, muito pouco, comparado com o que se paga no mercado hoje. Eu, inclusive, vereador, concordo com Vossa Excelência, sei que eu vou ser xingado, mas eu acho que o aumento ele tem que ser só para o corpo efetivo e não para todos os funcionários em cargos em comissão. A comissão na cidade está recebendo um valor razoável e o aumento poderia atingir os concursados de uma forma que a gente consiga atingir ainda melhor e dar um aumento melhor ainda para os concursados sem atingir os cargos em comissão. Aproveito aí da oportunidade para falar que a gente poderia aproveitar o leque aí do Executivo Municipal, que depois de colocar as contas em ordens, e eu acho que conta em ordem nunca foi um problema para essa casa, né? Porque nós temos uma arrecadação muito grande, né, de quase 25 milhões, nunca teve problema com essa questão financeira, mas aproveitar que o município já colocou as contas em ordem, o prefeito já se manifestou aí esse aumento para o servidor que varia de 3% a 20%, é o momento de fazer algumas correções e algumas justiças com algumas categorias que lá atrás ficaram defasadas. Então, fica aí o endossando, meu parabéns, endossando seu pedido, para que essa casa acompanhe o Executivo nesse aumento e que as categorias daqui da casa, que receba pouco e que não são privilegiados, não foram privilegiados, possam passar a ter um aumento diferenciado. Senhor presidente, só Com a pela palavra, vereador Tiago Tito. Não quero polemizar, não, mas só porque eu não tenho a informação que o vereador Wesley colocou aí, só para confirmar, vai vir um projeto para cá de reajuste, na verdade não é nem reajuste, um é de recomposição, ou seja, recompor perda, então não é reajuste, né, é recomposição. Mas vai ter alterações de 20% também? Inclusive, tinha uma reunião hoje para falar sobre isso, mas vai ter reajustes até de 20%. Para servidor público, sim. São categorias. Vou dar um exemplo. Minha mãe é cantineira escolar e o salário base hoje é menor do que o salário mínimo 952. Nós temos outras categorias. Eu não sei a informação concreta de quais são cada categoria, mas a informação é de que existe aumentos de 3% a 20%, dependendo da categoria. Não, eu estou perguntando porque eu vi o vídeo que o prefeito soltou, né, e ele não falou dessa forma. Ele falou só da recomposição da inflação, do IPCA, inclusive, ele coloca o índice, né, dos últimos 12 meses, né? Mas é só para a gente já ir trabalhando na cabeça da gente o que a gente pode ainda, já que as contas estão em dia, a gente pode ajudar ainda mais o servidor nesse momento, né? Porque eu só cito isso, vereador, porque dizem tanto que o prefeito é contra servidor, é um homem ruim, mas quando ele teve a oportunidade, tem a oportunidade de colocar a casa no eixo, e agora tem a oportunidade de sanear algumas coisas, eu entendo por justo que ele tem feito e vai ter sempre o meu apoio. E tenho certeza que, de fato, vai se conseguir fazer justiça, embora não tenha lido o projeto de lei como um todo. Com a palavra, vereador Álvaro Azevedo. Só um comentário rápido. Ninguém precisa falar que o prefeito é contra o servidor, isso ele dá conta do recado sozinho. Presidente, eu quero cumprimentá-lo por duas decisões que o senhor tomou recentemente aqui na casa. Primeiro, porque decidiu pautar, acredito que semana que vem, um projeto de lei que vai corrigir esse equívoco dos servidores daqui da Câmara que recebem menos de um salário mínimo, ou seja, o senhor vai atualizar o salário dessa turma. Então, parabéns por essa decisão. E outra, porque o senhor também já deu a ordem de autorizar a elaboração, a construção de um plano de cargos e vencimentos daqui da Câmara também, com participação de todos os servidores, para que todos tenham oportunidade de debater, de discutir, tirar as dúvidas, e para que, quando vem aqui para o plenário, a gente faça diferente do que foi feito em 2017, para que exista diálogo. Então, parabéns, presidente, é um legado que eu tenho certeza que o senhor vai deixar na administração do senhor. Senhor presidente. Com a palavra, muito obrigado, vereador Azevedo. Eu prefiro fazer e falar do que falar e não conseguir cumprir, entendeu? Então, com a palavra, vereador Soldado Flávio.
Bom, senhor presidente, é só Prometer, a gente prometer. Não... discordar um pouco dos números, né? Porque números não mentem, né? A prefeitura nunca teve falida, ela nunca teve sem dinheiro, isso é história. A história daquele velho administrador que, quando retorna, ele junta dinheiro para chegar um ano antes das eleições e fazer um pacote de obras. Aí complica. Essa casa apresentou um projeto de concurso público para a guarda. Um sistema falido, você não pode apresentar um projeto de concurso público. Tá certo? Um sistema falido, você não pode gastar dinheiro da forma que o governo vem gastando. Aí, quando apresenta, né, um reajuste, que é tão pequeno, quando fala de 3 a 20, continua sendo pequeno, porque não vai recompor as percas que os servidores tiveram. E só para a gente encerrar, não alongar tanto, é só para a gente ser justo. O prefeito sozinho não gosta do servidor, não. Ele sozinho, não. É ele com mais alguns vereadores que não gostam do servidor, porque senão é muito ruim a gente colocar a culpa só nele. É ele com mais uma parte da base dele, que não gosta. E fico feliz que essa casa tem mudado hoje. Fico feliz que alguns vereadores realmente têm pegado um caminho de fazer oposição séria, que é o que eu faço na casa a vida inteira. Oposição séria. Agora, dizer que agora a casa está boa, melhorou, não. Isso é história. Os números nunca mentiu. E não tem como convencer o servidor dando um aumento tão pequeno. Espero que o reajuste desta casa, tenho certeza, conheço o senhor, que o senhor realmente faça justiça. Que o senhor pegue o reajuste e coloque ele de igual para igual com os servidores da casa. Obrigado. Obrigado. De igual para igual vai ser bom, a gente receber R$22 mil aí. Em discussão... Senhor presidente, só um minuto, porque eu acho que o vereador Wesley, eu nunca jogo um direto para a gente não debater, né? Eu não disse da aumento, eu falei sobre reajuste, né? Até mesmo que sobre 22 mil, eu ganho 8. Eu ficaria feliz também. Isso, né, eu ficaria feliz. Em discussão, o requerimento do vereador Zé Guedes. Em votação, vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 9 votos. Próximo requerimento. Tiago Tito, vereador, que o presente instrumento subscreve, requer que, depois de percorridos os trâmites regimentais, esta respeitosa casa solicite ao digníssimo prefeito municipal, senhor Vitor Perni de Barros, que construa um guarda-reio da rua Carlos Gomes, em frente ao número 37, no bairro Mingu. Justificativa. Faço esta solicitação após ouvir relatos de preocupação do morador da residência que se encontra localizada no endereço em questão e também de pedestres que passam no local. O guarda-reio irá proteger os pedestres e os moradores da residência em questão e trará também mais segurança aos motoristas que trafegam no local. Em anexo, envio uma foto do local sugerido para a construção desta proteção. Nesse sentido, peço aos nobres colegas para aprovarem comigo este requerimento e ao Poder Executivo agilidade na solução e no pronto atendimento aos anseios dos moradores daquela comunidade. Em 29 de outubro, senhor vereador Tiago Tito. Em discussão, requerimento do vereador Tiago Tito. Em votação, vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 9 votos. Próximo requerimento. Tiago Tito, vereador que o presente instrumento subscreve, requer que, depois de percorridos os trâmites regimentais, esta respeitosa casa solicite ao digníssimo prefeito municipal, senhor Vitor Perni de Barros, que preste esclarecimento quanto à reforma do posto de saúde das cabeceiras, haja vista que a previsão do término das obras eram de 9 meses e já está completando 1 ano de seu início. Justificativa. Faço esta solicitação após ouvir relatos de moradores da comunidade que reclamam da demora na entrega das obras e das condições do local em que o posto de saúde está instalado. O imóvel possui muitas escadas, impossibilitando os idosos e deficientes acessarem as instalações com facilidade. Os moradores reclamam que os serviços são realizados em locais diferentes. Nem todos os atendimentos são feitos no posto atual, sendo necessário, certas vezes, que o paciente vá a outro ponto para ter acesso a todos os serviços. Acredito que seja posto, né? Nesse sentido, peço aos nobres colegas para aprovarem comigo este requerimento e ao Poder Executivo agilidade na solução e no pronto atendimento aos anseios dos moradores daquela comunidade. Em 14 de outubro, senhor vereador Tiago Tito. Em discussão, requerimento do vereador Tiago Tito. Senhor presidente, só até aproveitar, o Claudinho está aqui, o Claudinho vive a realidade lá da comunidade, lá das cabeceiras, né? E logo após eu colocar aquele vídeo, né, que a gente já viu de tudo, né? Plantar árvore no asfalto, agora só falta capinar laje. E aí a comunidade das cabeceiras me procurou em relação ao posto de saúde. E o local onde que instalaram o posto atual, né, é uma escada gigantesca
e quem vai, sua maioria que vai num posto de saúde, são as pessoas da melhor idade, que têm dificuldade de locomoção, né? E as pessoas não conseguem acessar o posto de saúde. E aí algumas pessoas estavam vindo na UPA ou na policlínica e estavam sendo recusado o atendimento, porque as pessoas não conseguem acessar. E, como já foi falado aí, vai ter esse grande pacotão de obras aí, podia pelo menos terminar as que iniciaram. Já estava de bom tamanho se terminar as que começaram. E essa é uma delas, né? Foi divulgado isso na comunidade, que em 9 meses estaria concluído a construção da UBS das cabeceiras. E já está 1 ano e a obra está parada. Então, que a administração municipal, de forma muito respeitosa, né, possa concluir essa obra, e, nesse tempo que vai ficar em construção, que aceite as pessoas da comunidade cabeceira consultar em outros postos de saúde, porque tem gente cadeirante que não consegue chegar, não consegue ser atendido. Então, que tenha essa sensibilidade social aí e atenda as pessoas que têm dificuldade de locomoção nos demais postos de saúde ou na policlínica, né? Pela ordem, presidente. Palavra, vereador Wesley Jesus. Eu concordo que tem que deixar as pessoas ter acessibilidade. Quanto à obra da construção do posto dos cabeceiras, eu estou acompanhando de perto, até porque dos R$914 mil que custou a obra, R$700 mil foi de emenda parlamentar do deputado Marcelo Aro, da qual eu fui mediador. Aquela obra do posto dos cabeceiras, nós tivemos problemas. A primeira empresa que ganhou o processo licitatório com um preço muito abaixo do que ela conseguiria executar, abandonou a obra. A segunda empresa assumiu, também abandonou a obra. E a terceira empresa, que inclusive é de Nova Limense, ela disse que não tem condição de dar continuidade com o valor que tem. O prefeito municipal e a prefeitura municipal cumpriu a legislação. Fez a licitação com menor preço, ganhou quem apresentou o menor preço. Algo que eu acho que deveria ser preço técnico, embora a legislação federal não permite. Então, vai ser feito um novo processo licitatório para dar continuidade na empresa. Por isso que a obra está parada e ela só vai retomar depois de um novo processo licitatório. Não podemos fazer o que nós queremos sem seguir a lei, gente. Nós estamos aqui para seguir o que está estabelecido na lei, mesmo sabendo que não é o justo, é o legal a ser feito. Tá, vereador Tiago? Só ressaltando isso, para não deixar subentendido e parecer que o governo está atrasando a obra por interesse ou algo desse tipo. Não, de forma nenhuma. Eu gostaria de ter na minha sã consciência de achar que o prefeito está querendo atrasar a obra, né? Mas que a responsabilidade da execução da obra é da prefeitura, é essa aí. Ninguém vai tirar isso de mim. Se eu pudesse aqui, como legislador, executar a obra pública, eu faria. Mas a responsabilidade é deles, exclusiva deles. Então, é muito triste, porque também, aí, vereador, isso está certo, a Lei 8666, que é a Lei Geral das Licitações, ela é extremamente restritiva. Mas a gente sabe que, quando tem boa vontade, o processo licitatório caminha de forma mais ágil. E eu acho que a comunidade das cabeceiras, e aí eu vou fazer um apelo aqui para aquilo que todo mundo aqui é o maior combustível, voto. Se eu não me engano, é o 4º ou 5º colégio eleitoral, gente, daqui da cidade. Então, acho que valeria a pena, até por uma questão política mesmo, já que está chegando as eleições, e o prefeito, com certeza, vai querer fazer o seu sucessor, vai tentar fazer o seu sucessor. Então, é interessante ele concluir a obra do 4º, 5º colégio eleitoral. Mas, independente disso, já que o senhor já trouxe aqui o retorno, se vai iniciar um processo licitatório, isso vai demorar, no melhor dos mundos, 3 meses. Então, que a Secretaria de Saúde faça o direcionamento aos moradores que possam ter acesso ao atendimento de saúde, porque isso é obrigação do município, promover saúde pública. Então, as pessoas têm que acessar o espaço público onde está tendo um atendimento médico. E não está tendo nem condição de carregar as pessoas pela escadaria que lá tem no local novo onde está o posto de saúde. Então, pensar nisso. E eu fico feliz, vereador, quando você coloca aí que está se tentando até reduzir o máximo os custos das obras públicas, né, das licitações. E vou dar até um exemplo aqui que nos assustou, mas rapidamente eles corrigiram. Paulo Seabra está aqui, o vereador Silvano. Eles mediaram uma verba junto ao deputado federal Zé Silva. Ela está de novo publicado?
Então aí já vai deixar aqui registrado, falando em processo licitatório, viu? Você viu, senhor presidente? Paulo Seabra, junto com o vereador Silvano, mediaram, junto ao Zé Silva, o gradil para o viaduto, né? E eles pegaram um orçamento para basear o deputado para solicitar emenda. E eles pegaram esse orçamento com a Provia, que é uma das empresas mais conceituadas em fazer sinalização, obras públicas em rodovias. E eles pegaram, senhor vereador, um orçamento de R$ 98 mil. Quando a gente assustou a licitação, o edital de licitação estava R$ 573 mil. Tinham-se tirado essa licitação do ar. Graças a Deus, isso é bom senso, né? Corrigir. Né? E agora o vereador Silvano falou que ela já voltou novamente. Vou pesquisar certinho, mas aí não tem cabimento. Né? Se tem um orçamento, aí é inadmissível. É claro que a gente sabe que faz 3 orçamentos, mas a média, imagina fazer a média para dar 573 mil. Então, fica essa reflexão aí, e principalmente com os recursos que vêm de emenda, sabe? Porque a gente pede aos deputados os recursos, nós mesmos solicitamos, deputado Diego Andrade, recurso para o hospital. Imagina se o hospital comprasse cada máquina de hemodiálise a 100 mil, em vez de ser 50, só teriam 2 máquinas em vez de 5. Então, acho que teve todo um cuidado o gabinete do deputado federal Zé Silva de fazer um orçamento para mandar aquele recurso que precisava para executar a obra. E aí tem uma surpresa que o município vai ter que complementar aí com mais de 500 mil, quase 500 mil reais. E aí não é certo. Então, já aproveitar e falar na Secretaria de Administração, Departamento de Licitação, que procure o Paulo Seabra e o Silvano, que eles têm um orçamento mais barato aí para fazer o gradil lá do viaduto. Felicitado, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador José Guedes. Bem, com relação... Senhor presidente, eu tinha sido citado e pedi antes, sob permissão. Então, vereador José Guedes, só um minutinho, por favor. O trem aqui está feio. Com a palavra, vereador Silvano Guiar. É porque eu foi quero... citado o vereador José Guedes. Quero aqui parabenizar... Pode deixar, senhor presidente. Quero parabenizar o prefeito Vitor Penido, porque até na nossa casa, você fazer uma reforma tem erro. E lá, com referência às nossas cabeceiras, os canteiros que foram colocados lá, a comunidade não aceitou, o prefeito simplesmente falou, a comunidade não quer, detectaram lá que não gostaram, que tem um erro, o prefeito mandou que embargasse a obra. Então, pode ir lá, que não tem canteiro no asfalto, não existe o canteiro no asfalto. Agora, é coisa do Brasil, negócio de licitação, só vai consertar a licitação quando meter os empresários incompetentes, que não têm condição de tocar obras, coloca o preço lá embaixo para ganhar a licitação e lá nas cabeceiras parece que é o terceiro. Eu estou por dentro do assunto lá. Lógico que a prioridade lá nas cabeceiras é o posto médico. E foi reformado a quadra. Por quê? A firma da quadra legalmente entregou a obra. E a firma do posto médico, 3 deram cano. Então, só se prender. O Brasil não anda em termos de obra por licitação de firmas incompetentes. Vamos lá. Já que está falando muito aí, eu gosto de falar do passado. Lá no posto médico Cristais, tem 14 anos que eu estou brigando aqui na Câmara em Nova Lima, porque é posto médico. Agora vai ser inaugurado, porque agora entrou um prefeito que está cumprindo com aquela região. 14 anos nós esperando. O senhor Carlinhos foi lá e meteu a marreta, quebrou nosso posto e quebrou nossa sede. E o que aconteceu? Largou para lá. Veio o seu Cassinho e ficou amurrinhando, ficou devendo 4 medições, a firma abandonou. Eu fui lá no Ministério Público, consegui 3 milhões e 400 para a obra. Eu não canso de falar isso aqui em Nova Lima. Qual o vereador que foi ao meu favor lá do posto médico Cristais? Até agora eu não vi. Então, eu consegui
com a doutora Ivana, contei a situação, ela liberou o dinheiro do TAC. O que aconteceu? Ficou amoinhando novamente o senhor Cassinho, eu gosto de falar o nome. Não pagaram a mulher e a obra ficou paralisada. Com o dinheiro em caixa, o dinheiro do TAC, 3.400.000. Veio o governador e passou a mão no nosso dinheiro do TAC, não só de Nova Lima, Minas Gerais. Isso que é criminoso. Então, ficar aí, querendo defender empresários que deveriam estar na cadeia. Saúde é coisa séria. Então, nós vamos inaugurar lá 27 salas, fora os banheiros. É uma luta tremenda minha. Se nas cabeceiras é o terceiro, ou quarto, ou quinto, os cristais é o segundo ou terceiro. Não vão colocar. Pode ter um morador no bairro, ele tem que ser respeitado. Não vão olhar que nas cabeceiras tem tantos mil votos, lá nos cristais tem tantos mil, que Bicá tem 5.000. Isso não me interessa. Interessa tem respeitar a saúde. Então, eu fico escutando cada coisa aqui que arrepia. Então, vou defender o prefeito aqui. Se teve erro lá nas cabeceiras, ele mandou corrigir. A gente, toda administração tem seus erros, seus acertos. Vitor Penido acerta muito mais do que erra. Ao contrário de outros aí que erraram muito mais. Então, quando falo de saúde aqui em Nova Lima, eu estou meio adoentado, eu tenho frequentado os hospitais, tenho consultado, e eu converso com os médicos falam assim, a saúde de Nova Lima é diferente, ela é maravilhosa. Então, a gente tem que ser justo com as coisas. Então, a gente, no passado, aí não foi só a saúde, me doía quando o professor fazendo vaquinha para comprar papel higiênico. Vereador, só podia concluir, vou terminar, senhor presidente, vou terminar. Fazendo vaquinha, pessoas de minha família que é professora, Zé Guerra, está acontecendo isso, pessoas, não só da minha família, quantas vaquinhas as professoras fizeram para papel higiênico, sendo que a arrecadação é excelente, mas meteram, não sabe administrar. Então, a gente não tem certas coisas que eu não consigo ficar calado. Então, a gente... nós vamos inaugurarmos lá. Parece que agora já está pintando, né? Parece que em novembro. E quero dizer que o projeto meu homenageando o Padre Celso, um grande padre que ajudou a comunidade lá dos Cristais, filho lá dos Cristais. Então, o posto médico lá chamará Padre Celso do Rosário. Então, a gente tem que acusar os errados e defender os certos. Muito obrigado. Uma parte, vereador. Com a parte concedida. Eu só quero ressaltar aqui, só para deixar bem claro quanto a essa questão, como funciona o processo licitatório, para quem está nos acompanhando pela TV Banqueta, ficar claro. A equipe de planejamento do município de Nova Lima, o prefeito autoriza, a Secretaria de Planejamento inicia o projeto, passa para uma consultoria externa, hoje na cidade de Nova Lima chamado Geoconsult, ela faz o estudo do projeto, eles aplicam a tabela dos órgãos estaduais com o menor preço, pega esse projeto e fala, o projeto saiu R$500 mil, de acordo com a tabela. Esse projeto ele vai para o processo licitatório, o processo licitatório não pode ultrapassar o valor de tabela que está lá, mas pode ser menor. Então, se a empresa, que aqui foi citada pela empresa, e o próprio Paulo Seabra já tinha comentado isso, se a empresa entender que ela faz com R$100 mil, ela já ganhou o processo licitatório. Ela vai abrir o processo licitatório, vai participar do processo licitatório e vai ganhar o processo licitatório. Agora, salvo o menor entendimento, e eu vou citar isso aqui e faço correções no futuro, esse processo já teve e foi retirado, porque parecia, até onde eu sei, teve indício ali de alguma fraude, porque 2 irmãos estavam concorrendo em empresas diferenciadas. Então, aqui, o Executivo está atento a isso, o Executivo está o Daniel é uma pessoa muito séria, que tem conduzido esse trabalho lá,
Mas tenho certeza que essa obra, se o empresário falar que consegue fazer com 100 mil, eu tenho certeza que vai chegar lá e vai ganhar. E se não for com 100, vai ser com menos. Então, não é que a obra é 500, as tabelas prevê 500. Quem vai ganhar o processo licitatório é quem prevê o menor preço. Infelizmente, é assim. Por mim, tinha que ter técnica também, porque nós estamos tendo tanto de obra em Nova Lima, como pontuou o vereador Zé Guedes aqui, que a empresa inicia, fecha as portas, vai embora, não paga funcionário, não paga ninguém, o cara vai lá, abre outra empresa e depois dá o cano em outro lugar, porque a empresa não pode participar de novos processos licitatórios, infelizmente. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Silvano Aguiar. Só para constar, senhor presidente, deixar claro, o Zé Silva, antes de negociar a possibilidade dessa verba para cá, ele teve o cuidado de consultar uma empresa para ter uma ideia do preço. Isso não significa realmente que é o preço do serviço. O vereador Wesley muito bem disse que se a empresa apresentou um orçamento de 100 mil e participar do pregão, eu nem sei se foi, eu acho que foi pregão, porque está aqui, com certeza ela vai ganhar, né? Mas a gente tem, e aí me preocupa, Wesley, que é exatamente isso aí mesmo. Construtora CNT Limitada, EPP, Fabrício Cunha Fael. E depois deve ser irmão, né? Ou, não sei, Fael Construção Civil Limitada. Isso com data do dia 19 de setembro, e depois teve outro pregão, e aí que me assusta, no dia 4 de outubro de 2019, ou seja, a menos que realmente tenha, depois do dia 4, isso tenha parado, porque isso tinha saído de pauta, a gente percebeu isso, e agora, quando foi no dia 4, a gente viu que, continuou lá a licitação. Então, isso me preocupa, porque de 100 mil para 572 mil é uma diferença gritante. E aí, eu não trouxe isso para cá, mas o vereador Tiago acabou suscitando esse assunto por duas questões. Primeiro, porque, como o senhor muito bem disse, o Daniel realmente é uma pessoa muito atenciosa com relação a essas questões. Eu falava com o vereador Flávio aqui agora. Pode ser que eles estão licitando alguma coisa para além desse gradil que se faria. Mas aí não, porque aqui na ata aqui está como gradil e não tem nada além. Esse é um valor realmente 5 vezes a mais. Eu não quis fazer essa fala porque eu não conversei com o secretário de Planejamento, que sempre que eu vou lá, ele me dá as informações que eu preciso, não tive a oportunidade de conversar com ele, nem com o Jean. Então, para ser respeitoso com as pessoas, antes de trazer isso para cá e, de repente, fazer uma coisa muito alvoroçada, eu não fiz isso. Mas que tem alguma coisa errada, eu não tenho dúvida que tem, porque o valor realmente é muito maior do que o valor que a gente colocou aqui. Próximo requerimento. Senhor presidente. Fim do gás, vereador que o presente instrumento subscreve. Vereador. Com a palavra, vereador Zé Guedes. Não votou também não, viu, senhor não vereador? votou. Tem que votar. Em discussão, em votação, requerimento do vereador Zé Guedes. Vereadores Não, concordam. senhor presidente, Não, o requerimento é de minha autoria. Requerimento do Thiago. Senhor presidente. Em discussão, requerimento do vereador Tiago Tito. Em Senhor votação, presidente. vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovados, 7 votos. Público de Nova Lima, vocês acham que o prefeito vai querer que a obra do cemitério, do velório, não termine com rapidez? Uma obrinha daquela lá? A firma também deu cano. O que o prefeito faz? Um absurdo. Até no velório, que é uma obra pequena, eles dão cano. Só tem um jeito, como eu disse aqui, só a prisão. Então, a firma dá o cano aqui, vai em Caeté, dá cano, Raposo, e continua a firma funcionando. Continua funcionando. Então, é um absurdo no Brasil as coisas que acontecem. Toma. Por falta de quórum legal, declaro encerrada a reunião. Boa noite a todos. Muito obrigado. Tá chovendo.